Olá, tudo bem? Mais um dia tortinho, mais um dia... Cara, até teve, assim, um certo sentido em algum momento ali, mas... Realização. Venho fazendo aí uma escala, o mini índice, por exemplo, bem devagar. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice, no mini dólar hoje, ou o que não aconteceu, ficou meio torto. E vamos para as notícias de amanhã. Nós temos de notícias para amanhã. Nós temos a taxa de desemprego no Brasil às 9 horas, quando abriu o mercado. 10h30 nós temos os pedidos iniciais por seguro-desemprego. 3 horas da tarde, balança comercial referente a fevereiro. E 18h30, balança patrimonial do Federal Reserve. Aí nós já estamos fora disso aí. 3 da tarde nós também estamos fora. Cara, pedidos iniciais de seguro-desemprego já é assim de praxe que não faz nada. Taxa de desemprego no Brasil faz sim. Se vier muito diferente do projetado, cara, provavelmente vai dar na trave. Então, 9 horas da manhã vai ser um momento crucial aí para definir o dia. Dito isso, vamos para 60 minutos a mini índice. Dá uma olhada no mini índice aqui, que delícia. Bom, a gente sabe que o mercado não andou pro lado certo por causa disso aqui, ó. Dê uma olhada. Falamos sobre isso na live. Bancos andando para alta, Petro e Vale para baixa. Aí é meio que uma balança, né? Um cabo de guerra. Papum, nada acontece. Fica um negócio preso ali, não acontece nada de nada. Além disso, olha só a complexidade. Ele abriu um gap. Ele já tem esse gap aberto de 3.500 pontos. Agora ele abriu um outro gap lá embaixo. E agora? E amanhã? Para que lado que ele vai? Que gap que ele fecha? Dá sentido de mercado para retestar esse topo monstruoso aqui de 197 mil? Ou vai testar suporte de 181 mil? Só amanhã para saber. O fato é que tá ficando meio perigoso, sabe por quê? Porque a média de 200 que dá sentido ao mercado tá meio que se enroscando. Eles estão andando os dois de lado. Se tá andando de lado, o que significa que isso aqui é? Exatamente, quem está estudando técnicas de Joseph James, a gente consegue identificar que isso aqui é um range. Então, onde está esse range? Cara, eu apostaria aqui esse range, ó. Aqui, ó. Rangezinho de 60 minutos nessa região aqui. Que ele foi para baixo. Ele tentou andar para cima. Gosto desse movimento, desde que ele não tente adentrar o range. É o magnético, ele pare aqui agora e faça um pullback e volte pro alto e feche esse gap. É isso que eu quero. Ou pelo menos que ele chegue nessa região de fechar o gap, fazer esse topo duplo, e aí tudo bem. Aí fazendo esse topo duplo, então o cara sai daqui, vem aqui, fecha esse gap, testa esse topo, vai lá e tenta fechar esse gap aqui, ó. Ou vira para baixo de novo, não tem problema. Mas fechar esse gap aqui seria importantíssimo. Esse aqui é o objetivo de amanhã para mim, tá? Objetivo primário. Esse cara aqui. Eu gosto. Cara, o diário deve estar do mesmo jeito, né? Olha aqui a média de 200 dando sentido. Olha onde tem um gap mais baixo ainda. Por enquanto ele não fez nada, cara. Não fez nada. Ele mudou a característica, ele não mudou a característica do preço, ele quebrou a estrutura, ele só vai mudar a característica do preço lá no alto, quando ele fechar esse gapzinho de 3.500 pontos. Meio que sentiu na média de 21 aqui, ó, no diário. Não gostei dessa forma. O importante seria ele abrir um gap de alta e abrir principalmente acima da média de 21 do diário. Ou seja, acima de 189 mil. Seria o meu sonho para amanhã, para ele dar prosseguimento à alta e a gente continuar empinando uma toca. Então, seria importante que ele abrisse aqui acima da média de 200 dos 60 minutos. Esse é o tweet. Vamos para horas. Bem, 5 mil tickets. Mini índice. Estamos no mini dólar. Cara, isso aqui foi o que ele fez o dia inteiro. Eu mapeei ele. Questão de mapear. A gente tem uma longa estrada da vida, onde ele só vai mudar a característica desse preço para passar a ser vendedor quando ele romper este topo aqui. Falta muito. Ele está mais propício a perder esse fundo e quebrar a estrutura para dar prosseguimento a um pullback maior. Eu não quero acreditar nisso. O mercado global tá meio capenga, né? Mas eu não quero acreditar nisso. Vamos ajustar aqui os últimos movimentos do dia só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, quebra a estrutura, dá prosseguimento ao movimento, muda a característica do preço, isso não é bom. E na sequência, depois daquele pullback ali, ó, ele infelizmente quebra a estrutura e volta pro magnético, que é o quê? Em amarela, V ou APA. É o APA. Tá de lado, né? Ou só eu enxergo isso? Mercado de lado. Só diminuir um pouquinho aqui, assim. Aqui, ó. Olha aqui que beleza. Tem esse gapzinho aqui que ele abriu, né? E a gente pode identificar claramente um rangezinho nessa região. Tá vendo?
cima. Não cruza, isso é bom, mas fica devendo movimento, isso é ruim. Então, tem esse movimento aqui, ele não fez, próximo do gap, perigosíssimo. Esse range, cara, esse range pode estar um pouquinho mais baixo, hein? Vamos refazer ele aqui. Talvez por aqui e aqui. Faz esse movimento pro alto, fica devendo o movimento para baixo. Então esse aqui ele deve. Ó, agora sim, hein? E aí, meus amigos, esse movimento é interessantíssimo para ele criar um suporte aqui e tocar ele reto. Pra gente fazer uma entrada. O problema é que a gente tem dois gaps. Tem esse gap antigo, que não é antigo, que é de ontem, gap novo. Porra, é muito foda, né? Muito foda. Vamos ver. Essa região aqui tá interessantíssima para ele criar um suporte. Eu gosto dessa região. Pra dar-lhe uma pedrada e não voltar mais. Agora, se ele voltar pro range, beleza. Cara, se ele voltar pro range, a gente, infelizmente, vai ter que esperar sentar nas mãos ou tentar vender para tentar comprar nessa região mais baixa aqui. Quando ele fizer um fundo duplo e perder um pouquinho, né? Então ele vem, perde um pouquinho, faz um pullback, começa a virar a groselha, vai lá, arma uma trap e toca ele reto. É bem simples, cara, não adianta, é muita volatilidade, tem que esperar o mercado assentar. Essa aqui é a verdade, não dá para se atirar nisso aqui, assim. A gente já sabe que provavelmente aqui existe um ímã, ou seja, um magnético. O preço vai ser atraído para essa região. Aí a gente tem que ver se ele vai criar um suporte aqui para dar-lhe a pedrada, ou se ele vai tentar cruzar e fazer o mesmo movimento proporcional a esse pêndulo aqui, ó. A gente replica ele para cá, a técnica de Joseph James. E aí o que a gente vai esperar? A mesma coisa que a gente esperou onde? Por aqui, né? Deu muito errado. A ideia era ele voltar para dentro desse range, né, cara? O meu sonho era ele ter voltado para dentro desse range do gap. Quando eu fiz esse movimento, fiz essa operação, e podem ver, eu só fiz essa operação e coletei 300 pontos em 1 minuto e 15 segundos, exatamente. A ideia aqui, que eu tinha em mente era, ele quebraria a estrutura nesse ponto aqui, entraria no range, faria um novo pullback, tocaria reto, outro pullback, reto, mais outro pullback, reto, e fecharia esse gap. Esse era o meu sonho, por isso que eu fiz aquela operação ali. Essa era a ideia. Essa era a ideia primária, mas ele não fez. E beleza, em 1 minuto e 15 ele me entregou 300 pontos. Chegou a me entregar 438, eu acho, e o meu stop tava de 400 pontos, então assim, chegou a ser 1 para 1. Eu acabei fazendo o trailing stop, ele me tirou em 300 pontos, fiquei feliz, mas não foi 1 para 1, foi menos, então não foi uma operação fantástica. E outra, voltou na minha cara, se eu tivesse segurado um stop de 400 pontos, eu tinha tomado. Mas é aquilo, a técnica de choque BOS, ela consiste nesses tipos de movimento, entendeu? Ele muda a característica do preço quando ele rompe isso aqui, faz um pullback e eu tomo uma posição aqui com uma ordem oco, que foi o que eu coloquei aqui. A ideia é ele fazer um pullback e tocar ele reto. Não fez, beleza, eu coletei o que eu pude coletar e na sequência ele foi atraído para a VWAP. Na verdade, a ideia é operar sempre próximo da VWAP. O afastamento da VWAP, ó, quando ela cruza com a média de 21, quando ela cruza com a média de 21, aqui que é a jogada. Essa é a jogada. Tem que ter culhão, porque geralmente a volatilidade está mais alta, mas essa é a jogada. Quando ela cruza e descruza e toca ali reto e dá um sentido de mercado. É o que a gente busca, olha só. Pega aqui, dá 1.000 e lá vai pedrada por quase 2.000 pontos, 1.800 pontos. Depois ele capota e capota 2.000 e lá vai pedrada de pontos. É isso que a gente quer. Pega um movimento. Não deu certo? Pega um movimento contrário. Ele atrai. Isso é clássico, isso aqui, o mercado é cíclico. Ele atrai, vende. Outras vezes, ele atrai, faz um pequeno pullback e replica essa mesma perna proporcional. Ou bota as duas pernas de pullback para depois tentar um novo ataque. O mercado é cíclico. É isso. Mini índice é isso. Tem que esperar ele se definir, tá muito louco. Espera. Vamos para os 60 minutos. Mini dólar. Mini dólar, por sua vez. Cara, o mini dólar. Não tá agradável também. Mas, diferente do mini índice, o mini dólar tinha a mudança da característica. Quando ele quebrou essa estrutura e fez um movimento muito alto, onde é que eu falei que era a mudança da característica do preço? Aqui, não foi, pessoal? Ontem. O que ele fez? Mudou a característica do preço. Não só isso. Quebrou a estrutura. Fez um pullback monstruoso. Mudou a característica do preço para passar a ser comprador de novo. Observem esse ponto. Passar a ser comprador de novo. Quando acontece esse movimento, o que a gente entende? Que provavelmente tem um range aqui. E assim, cara, um range parrudo. Eu apostaria num range mais ou menos aqui, ó. Um range parrudo. 60 minutos pesado. Então, mudou para compra. E agora?
Qual vai ser o próximo movimento dele? Olha a média muito próxima, querendo descruzar. Cruzou, vai descruzar agora e vai tentar um novo ataque? Lembra do que eu falei ontem? Lembra da probabilidade dele fazer o mesmo movimento? Vamos passar pro diário aqui já pra ver melhor. Ele fazer o mesmo movimento, lembra? Lembra desse movimento aqui? Aqui é o começo dele, ó. Aqui é o começo dele, ó. Ele não pode estar fazendo isso, negando ali aquele movimento, só que agora mais baixo, com menos força. Mesma coisa que aqui. Vai, volta, tenta um ataque, rompe o topo, perde tudo, capota de uma hora pra outra. O que ele não pode fazer aqui? Vai pra cima, e pra baixo, rompe esse topo, capota. Vai lá retestar fundo de novo. Vendedor, totalmente vendedor. Só que os 60 minutos estão perigosos. Tá perigoso. Tá querendo cruzar de novo. Cruzou uma vez, vai descruzar e vai tocar ele reto pra quê? Retestar topo? Romper esse topo? 5,37? Compradores têm força pra fazer isso? Ou não? Ou ele vai abrir o bico aqui mesmo? E vai dar a violinada? Vai fazer uma trap? É uma cilada, Bino. Tem aqui, muda a característica do preço, capota, quebra a estrutura. Cilada, Bino? Tem chão pra esse cara andar. Se ele faz esse pullback de verdade aqui, ó, nessa altura mais ou menos aqui, ó, e vem retestar esse fundo e fechar gap, tem 111 pontos pra jogo. Vendedor. Pra mim ele é vendedor. Pra mim o dólar segue vendedor. Ele vai passar mais esse ano vendedor. E como o JP Morgan, os caras do JP Morgan falaram, meu amigo, ele tá sobrecomprado. O preço real dele frente à nossa moeda é entre 4,70 e 4,80. Ele tá em 5,26. Ele pode capotar muito mais. Não que ele vá de uma vez, mas... Eu não gosto de apostar contra o dólar, mas ele tá fraco. Ele realmente tá fraco. Vamos para o... Vem, meu edge gas. E dólar. Teve volume financeiro, mas não andou tanto, né, cara? De novo, ó. Observa ver o VWAP, ó. Quando ele cruza. Tenta descruzar, fica de lado, mas aqui não tem volume financeiro mais pra fazer porra nenhuma. Mas quando ele cruza ali, ó. E a mesma coisa, gap, ó. Gap em cima, gap novo. Gap antigo. Não fechou. Tentou buscar, não conseguiu. Entrou num range eterno de uma mente sem lembranças, nessa região aqui, ó. Nos 60 minutos, a característica do preço passou a ser vendedor. Quebrou a estrutura. Interessante, né? Quebrou a estrutura. Aí aqui eu nem ajustei. E aqui a gente tem que ajustar a mudança da característica. De novo, agora para compra. Nessa região aqui, ó. Disse agora que é comprador de novo. Rompeu, ficou de lado. O que fazer? É um range? Beleza, é um range. O que a gente pode fazer é mapear. Entrou no range. Claro que nem dá pra contar isso aqui como um movimento pra cima. Vou contar esse movimento aqui. O fato é que tem esse gap aqui e esse gap aqui pra fechar. E aí qual que ele vai fechar? Eu acredito no antigo. Poucas vezes eu vi isso, viu, cara? Esses gap abertos, assim, muito próximos um do outro. Tanto no mini índice como no mini dólar. A história desse impasse entre Estados Unidos e Irã, né? Tá movimentando tudo. O petróleo continua subindo, né, hoje. Acho que foi a $78, 75 ou 76, foi para 78. Indecisão, tem que esperar. Eu acredito que se a gente esperar o mercado à vista nossa às 10 horas é mais seguro. E depois 11h30, quando abrir o mercado americano, a mesma coisa. E as notícias, né? E aqui estamos em 5.000 ticks. E por que a gente opera em ticks? Porque ticks refletem volume financeiro e refletem padrões que se repetem o tempo inteiro. O mercado é cíclico. Além disso, a gente alia os setups de Joseph James, que consistem em Crown Reversal, pullback, força, e principalmente bull e bear trap, que nos tira do risco bem rápido, porque entra volume financeiro e o mercado direciona para algum lado. É isso que a gente quer. Despeço-me cordialmente. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Se você acreditou nessa técnica, comigo nessa incrível aventura, me segue. Eu faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite. A gente tenta evitar as bolas cruas do próximo dia. E também faço lives pós meio-dia para mostrar tudo que eu tentei fazer na parte da manhã, ou que eu estudei, sentei nas minhas mãos, para aplicar essa técnica fantástica. Vale muito a pena. Lá no meu canalzinho do YouTube, na página principal, tem Aprenda o Fundamental. Eu falo toda a técnica e teoria de choque BOS, mais os setups de Joseph James. Pega uma pipoquinha, pega uma cervejinha, pega um salaminho, um snackzinho e senta a bunda, se concentra, bota um fonezinho, foca nessa caralha e passa 1h50 observando e vê se faz sentido o que eu tô falando aqui. Se fizer sentido, vem comigo. Boa noite, descansem, cautela amanhã, vamos tentar operar pós a abertura do mercado à vista brasileiro e muita atenção na abertura do mercado americano às 11h30. Tchau.